Ó, nós vamos realizar agora a unidade 4, Histórias em Quadrinho, aqui, ó, livro Ápis de português. Então, nessa unidade, nós vamos ler e interpretar histórias em quadrinhos. Ó, HQ, é histórias em quadrinhos, tá bom? Identificar alguns recursos das histórias em quadrinhos, produzir balões de fala para histórias em quadrinhos, estudar algumas diferenças entre a língua falada e a língua escrita, estudar a tônica das palavras, conhecer algumas regras de acentuação das palavras, estudar o uso do C e C cedilha e participar de atividades orais. Logo aqui, na página 69, ele pergunta: que tipo de história você mais gosta de ler e por quê? Depois, de que você mais... de que gosta mais? Histórias com ou sem imagens? Explique. Então, você gosta de ler aquele livro que tem bastante história ou sem imagem? Aquele que não tem quase nada de imagem ou nenhuma. Aí você vai colocar o porquê, tá? Observe a cena e responda. Que tipo de história pode ser essa? Então, você vai olhar aqui. Você acha que isso daqui é uma história do quê? Uma história de terror, de super-heróis? Pode ser do quê? Observa e coloca a resposta é pessoal. Virando aqui, ó, a gente vai aqui já para leitura e história em quadrinhos. Aqui ele vai falar um pouquinho sobre os dinossauros, tá bom? Depois vocês vão fazer a leitura dessa história em quadrinhos, que foi feita aqui, ó, pelo autor Maurício de Souza. Todo mundo acho que conhece o Maurício de Souza, da Turma da Mônica, né? Aí depois a gente vai vir aqui, ó, para a interpretação do texto. Agora leia a história juntos, depois numerem, olha lá, numerem os quadrinhos na ordem que foi lida. Aí você vai colocar lá, ó. As respostas foram iniciadas nos quadrinhos da página 70 e 71. Se a gente for numerar, como é que a gente vai fazer para numerar isso? Ai, professora, não sei. A história em quadrinho a gente vai ler assim, né, ó. 1, 2, e depois 3, depois 4, 5, 6, aqui, 7, depois 8, aí pode ser 9, 10, 11 e aqui no fim, ó, o 12. A gente pegou e a gente conseguiu numerar, porque a gente lê de assim, né? Aqui, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Ok. Então, a gente já fez aqui o primeiro, que foi numerar. Depois, observe as imagens dos quadrinhos. Em que lugar a história acontece? Quando a gente olha aqui, ó, pro quadrinho, o que a gente imagina? Onde será que essa história está sendo contada aqui pelas imagens que a gente consegue ver? Teve amiga aqui na sala que falou que era no deserto. Teve amigo que falou que é num lugar aberto, com bastante plantas e árvores. Teve amigo que falou que foi em uma ilha. E para você, onde você acha que essa história está sendo contada? Você vai pegar e vai colocar aqui. Na B ele pergunta, né? Em que momento do dia esses fatos acontecem? Então, você acha que aqui é durante o dia? E por quê? Quando a gente lê a história, tem alguém aqui dizendo que vai almoçar. Já é uma pista. Então, você acha que é durante o dia, durante a noite? Depois aqui, escreva o nome dos personagens. Lá no quadrinho tem o nome dos personagens. Que um é o Horácio, né? Que a gente conhece o Horácio. E tem esse outro aqui. Qual é o nome dele? Olha lá na história, põe o nome dos dois. Depois ele pede aqui, ó. De amarelo, quando for... Desculpa, a gente vai pintar aqui de amarelo quando a história for do Horácio. E olha aqui, já dando o nome do segundo personagem. E de azul quando a história for do Tecondonte. Então aqui, eu vou pintar de amarelo o balão que for fala do Horácio. Aqui, ó, fala do Horácio. Eu vou pintar de amarelo. E eu vou pintar de azul quando é a fala do Tecondonte. Então, aqui eu já vou pegar e já vou fazer esse registro, já vou fazer essa pintura, ok?
lembra de pintar todos os balões, tá bom? Ó, então, por exemplo, aqui, ó, Horácio, Horácio, Horácio. Eu sei que aqui também é o Horácio. Aqui é o Tecondonte. Então, vai fazer a pintura. Depois, aqui na 5, ó, ele vem, releia o quadrinho abaixo. Copie no quadro a seguir uma das palavras que Horácio usa para falar sobre a alface que ele está comendo. Nossa, o que ele está querendo dizer aqui sobre a alface? A alface é ruim? É azeda? Então, você vai ler. Qual é o adjetivo aqui que ele está dando? Você vai colocar aqui dentro, tá bom? Só ler o quadrinho. O que a alface é? Vai colocar aqui embaixo. Depois, ó, agora releia outro quadrinho. Ó, o que é isso aqui, ó? O que essa vozinha aqui, ó, tá demonstrando, ó? Leia o que está escrito no balão em voz alta. O que a expressão indica? O que tá expressando? Ele tá triste, ele tá feliz, ele tá satisfeito, ele tá gostando. Pra você, o que isso daqui tá significando? Depois aqui no 7, tá? Tá lá, observe Horácio e os sinais de pontuação que estão nos balões apontados para ele. Depois pinte os quadrinhos que podem indicar o que a fala de Tecondonte provocou em Horácio. Lê aqui os quadrinhos. E o que você acha que provocou? Provocou medo, espanto, raiva, dúvida, surpresa, alegria? Eu vou ajudar. Aqui, ó, se eu vou pintar... Deixa eu ver um lápis aqui. Ai. Quando eu quero um lápis, eu não acho nenhum com ponta. Deixa eu ver, ó. Aqui ele ficou, ó, espantado. Lembra do sinal de pontuação? E o que mais quando a gente utiliza esses sinais aqui? O que ele quer indicar? Espanto. A gente já viu isso em outra aula. O que mais? Medo, raiva, dúvida, surpresa, alegria. Então, você vai pintar aqui o que mais significa, tá bom? Só uma dica, tem mais 2 opções aqui para serem pintadas. Depois, a gente vai virar a página, lá na página 74. Tá lá. Tecondonte parece exagerar na forma com que chama a atenção de Horácio. Aí aqui, escolha uma expressão usada pelo personagem que mostre esse exagero e explique por que é exagerada. O que lá no texto tá dando assim aquela intenção de exagero? Porque ele fala assim que o Tecondonte é o quê? Ele é um criminoso, por exemplo, né? O que ele tá fazendo, ele deveria ser preso, tal. E por que isso é um exagero? Porque ele tava comendo apenas uma alface lá gostosa. Então, a pessoa que tá comendo uma alface tem que ser preso? Então, aqui você vai colocar com as suas palavrinhas também. E aqui, ó, por que Tecondonte exagerou tanto? A mesma coisa, tá? Porque o Horácio, ele não estava fazendo nada de errado. Por isso, foi muito exagerado o que ele falou. Na 9, ó, releia estas falas. Vá, tá. Aí aqui, de novo, tá e né. Ok, ó. Vá, Tecondonte. Ó, tá na hora do meu almoço. Tá bem, mas não dá, né, Horácio? Marca as alternativas adequadas. Os termos destacados mais utilizados. Quando a gente utiliza vá, tá, né, a gente usa isso na língua escrita. Quando a gente vai escrever um texto, uma mensagem toda, a gente utiliza muito vá, tá bom, né? Ou a gente usa na língua falada. Quando a gente está falando com outra pessoa, a gente tem o hábito, o costume de falar mais assim, vá, tá, né, tá bom. Então, a gente utiliza isso na língua escrita ou na língua falada? Aí você vai pegar e vai marcar a sua opção, tá bom? Depois aqui, ó, justifique sua resposta à questão A. Por quê? Se você vai falar aqui na língua escrita, mas por que a gente utiliza isso na língua escrita? Na língua falada. Por que eu utilizo isso na língua falada? É uma linguagem que a gente utiliza no dia a dia? É algo mais informal? Então, você vai pegar e vai justificar, tá bom? Depois aqui ele dá outro quadrinho pra gente fazer a leitura. E aqui, ó, copie dos balões da fala de Horácio as palavras que indicam que ele comeu os talinhos de alface que sobraram.
Aqui, onde indica que ele comeu os talinhos de alface? É só olhar bem, tá bom? Não tá difícil. Na 11, já na página 75, que é a última página, tá? Que eu deixei aqui pra vocês fazerem em casa. Tem aqui outro quadrinho. Essa daqui eu fiz com o pessoal aqui na sala. Então, eu já vou passar pra vocês, tá bom? Ó, no quadrinho abaixo, não há falas. O Horácio tá com o dente para entender... Ó, ai, desculpa, gente, que eu não bebi água hoje, eu tô engasgando. Observe Horácio e Tecondonte para entender o que aconteceu. Então, aqui, ó, escreva com a letra H para o que Horácio está expressando. Então, a gente vai ver aqui a expressão do Horácio. E T para o Tecondonte. Então, a gente vai observar que a gente vai ler, na verdade, a imagem, a expressão. Então, a gente colocou aqui, ó, T para surpresa e vergonha, foi o Tecondonte. Indignação. Horácio tá indignado. Tecondonte, ele ficou aqui meio assustado, né? Então, a gente colocou Tecondonte aqui, susto. Irritado aqui, ó. Dá pra ver que foi o Horácio. E constrangimento, o Tecondonte. Ele ficou meio constrangido ali, né? O Horácio olhando daquele jeito pra ele. Aí depois aqui, observe o que você assinalou para cada personagem na questão A e complete a frase. A frases. Horácio ficou assim por quê? Por que o Horácio tá assim? Aí aqui, ó, vou dar uma sugestão. Tecondante foi exagerado e exigiu algo que ele próprio não fazia? Pode ser? Porque aqui o Tecondonte, na hora que o Horácio estava comendo, ele acho que ficou, né, revoltadíssimo. E agora ele tá comendo e o Horácio tá fazendo o quê? A mesma coisa. E aqui, Tecondonte ficou assim por quê? Porque percebeu que ele próprio não poderia exigir aquilo que ele não consegue cumprir, né? Porque ele tava lá falando, Horácio, comendo aquele alface daquele jeito. E olha só ele comendo aqui as bananas. Do mesmo jeito. Então, o que serve pra ele não serve pro amigo. Mais ou menos isso você vai colocar aqui com as suas palavrinhas, tá bom? Por último, ele pede aqui, ó, releia o último quadrinho e responda no caderno. O que Tecondonte quis dizer? E provavelmente Horácio sabia que Tecondonte não comeria as cascas. Por que então ele fez essa pergunta? Aqui, ó, ele usou da ironia. O que é ironia? Quando você sabe que, vamos dizer, que a pessoa não vai fazer aquilo, mas da mesma forma você está utilizando. Aqui, ó. Mas não dá, né, Horácio? E a montanha de cascas de coco e banana daqui a 1 ano? Olha lá, ele falando. E o Tecondonte sem entender nada. Então, aqui ele quis mostrar que estava bravo com o Tecondonte, né? E o quê? Perceber que havia ele exagerado no comportamento. Porque o amigo ali, ele foi tão bravo com ele quando ele estava comendo. E ele quis mostrar que ele ficou bravo também com ele. E a última aqui, ó, converse e respondam. Qual foi o assunto da história entre os dois personagens? Aqui, a gente colocou assim na sala, que Tecondonte criticou Horácio por desperdiçar alimento e acabou fazendo a mesma coisa. Então, essa foi a resposta que a gente colocou aqui na sala hoje. Vocês podem utilizar essa mesma resposta no livro de vocês ou no caderno, tá bom? E aí a gente fechou esse daqui na página 75. Qualquer dúvida, só chamar a Pro no WhatsApp ou deixar a mensagem lá no Classroom, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo.